Boa noite, está começando o Band Entrevista. O convidado de hoje é o ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer, que veio a Fortaleza participar de um evento sobre governança lá no BS Design. Ministro, boa noite, seja bem-vindo ao Ceará mais uma vez, né? O senhor que já está se tornando costumeiro aqui em Fortaleza, né? Boa noite, Herman, boa noite a todos. É um prazer, uma imensa alegria retornar a essa linda cidade de Fortaleza, onde somos sempre muito bem acolhidos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse evento que o senhor participou, mas eu queria primeiro, aproveitando essa oportunidade, que o senhor explicasse, né, qual é o papel do Tribunal de Contas da União. Um tribunal que fica lá em Brasília e às vezes distante da população aqui do Ceará, do restante do Brasil. Explica para a gente, por favor, qual é o papel do Tribunal de Contas hoje. O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação de todos os recursos federais. Então, onde tiver um centavo de recurso da União, lá vai estar o braço, a mão do TCU para fiscalizar. São recursos que, arrecadados da população por meio de impostos, pertencem à população e o TCU, né, é o fiscal da boa aplicação desses recursos em prol da sociedade, em prol da população. Esse é o nosso papel. O senhor vem atuando no TCU desde 2001, portanto 23 anos, tem uma vasta experiência lá no TCU e já passou aí pelas contas, né, de pelo menos 5 presidentes, né, desde o Fernando Henrique Cardoso até o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor avalia a evolução, tanto das prestações de contas dos presidentes, né, das gestões federais que o senhor está acompanhando, como do próprio tribunal? Sim, desde 2001 que eu venho acompanhando, já participei, já votei em várias contas dessa e eu noto uma evolução muito grande dos dois lados, tanto da prestação de contas pelos presidentes da República, quanto da fiscalização que é feita nessas contas pelo tribunal. A partir, por exemplo, de 2012, por aí, o TCU fez um convênio com a OCDE e os nossos auditores foram treinados para fazer um trabalho mais profundo nessas contas. Então, de 12, 13 anos para cá, essas contas realmente são auditadas e refletem, né, o que realmente acontece com os recursos da União. Agora, ministro, a cada 4 anos tem uma nova eleição e sempre que muda a gestão, principalmente, mudam-se as peças, né, nos ministérios e tudo. Como haver uma continuidade, né, para que esse trabalho continue evoluindo, tenha-se a memória, né, dos investimentos, dos gastos que são feitos, para que as contas possam ser fiscalizadas e devidamente aprovadas? Sim. Nós trabalhamos com um princípio que chama princípio da continuidade do serviço público. Então, na mudança dos governos, dos presidentes, é óbvio que há grandes alterações, mas o TCU procura acompanhar, cada vez que é extinto um ministério e é criado um novo, né? É um processo extremamente complexo, mas nós procuramos acompanhar e saber cada recurso, cada conta, para onde vai. Então, muitas vezes a conta começa em um ministério, o mesmo programa, e continua em outro ministério, né? Mas nossa turma lá, os auditores, eles são muito bem treinados para fazer esse acompanhamento e a gente procura não perder nenhuma informação, né? Agora, fazer sempre essa série histórica para saber o que está acontecendo com cada programa de governo, com cada situação, cada recurso que é aplicado, se é bem aplicado ou não. Ministro, quando se fala em tribunal, as pessoas normalmente associam a julgamentos, punições, e o Tribunal de Contas da União também faz um trabalho educativo, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse trabalho, essa preocupação que o Tribunal de Contas tem, não só com a União, mas também com estados e municípios. Exatamente. Esse trabalho eu considero extremamente importante, é o trabalho preventivo que nós fazemos. Porque depois que para a população, para a sociedade, para o cidadão, o que mais interessa é que o dinheiro seja bem aplicado e que o programa de governo seja cumprido, que a escola esteja funcionando, que o posto de saúde esteja atendendo, que a rodovia esteja pavimentada.
Então, isso é o que interessa para a população. Não interessa para ninguém que esse dinheiro seja desviado e depois o TCU correr atrás e tentar recuperar esse dinheiro, multar alguém por isso. Isso não é interesse. O mais interessante é evitar que o problema aconteça. E isso nós fazemos com um trabalho preventivo muito forte, chamando as pessoas, os responsáveis, fazendo trabalho de educação, de conscientização, né, para que eles apliquem bem o dinheiro. Muitas vezes o administrador ele não erra porque ele quer. Muitas vezes ele é desinformado. As atecnias. Né? Exatamente. Ele comete alguma irregularidade, não porque ele quer, mas é porque ele não está preparado. Então, esse trabalho de educação que nós fazemos é muito importante. Nós fazemos e temos dado muita ênfase nisso. Agora, ministro, apesar de tudo isso, a gente ainda vê no Brasil muitas obras paradas, né? Às vezes por questões de desvio de dinheiro, às vezes por outros problemas de falhas em licitações e falhas em projetos. Como conciliar isso, né? O Tribunal de Contas pode auxiliar os governos, né, para que a gente tenha mais continuidade e principalmente finalização das obras, para que a gente não tenha aí pelo país vários elefantes brancos espalhados. Isso é uma pergunta muito interessante, porque quando nós vemos as obras paradas, o TCU tem um levantamento de praticamente todas. As obras federais, nós temos levantamento de todas elas que estão paradas. E muitas vezes as pessoas pensam que é porque houve desvio de recurso, né? Mas a maioria dos casos é justamente essa falta de continuidade da administração. Às vezes, o administrador que entra naquele cargo, ele não quer terminar a obra para poder não dar ênfase naquele opositor político. Então, muitas vezes acontece isso. Outras vezes acontece também de não ter orçamento. Simplesmente por algum motivo o orçamento daquela obra ele não sai, é descontinuado e a obra tem que parar. Né? Mas não é interesse de ninguém que a obra seja parada, é aquela história. A obra parada é a obra mais cara que existe, ela sai a um custo altíssimo e o TCU faz tudo para que a obra não seja paralisada. É só em último caso que a gente chega àquele ponto de dar uma liminar, uma cautelar, paralisando uma obra. Ministro, isso tem consequências também em estados e municípios, né? Em municípios, às vezes, a gente pensa assim, não, mas é uma obra municipal, mas tem, em muitos casos, recursos federais. Sim. Como é que as decisões do TCU, elas reverberam em estados e municípios hoje? Sim, quando o recurso é federal, por convênio, por repasse direto, a responsabilidade pela fiscalização é do TCU. Então, nós abrimos um processo de fiscalização e atuamos diretamente no município, no órgão estadual, sem nenhum problema, não há nenhum intermediário. O TCU vai diretamente, faz a fiscalização. Se houver algo errado, o TCU tem competência para punir aquele prefeito ou aquele administrador que cometeu irregularidade, desde que o recurso seja de origem federal. Ministro, o Tribunal de Contas da União, ele tem lá o seu corpo técnico, mas tem também os ministros, né, que vêm muitas vezes do parlamento, são políticos que estão ocupando ali aquelas funções. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, mas somente depois do intervalo, para que o senhor tenha um pouco mais para pensar sobre isso. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta entrevistando o ministro do TCU, Marcos Benquerê. É um instante só. Band Entrevista de volta, hoje recebendo aqui o ministro do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerê. Ministro, antes do intervalo, a gente falou um pouco ali sobre a composição do Tribunal de Contas da União, que tem lá o seu corpo técnico, mas também políticos, né, que ocupam o cargo de ministro. Essa interferência política mais ajuda ou mais atrapalha hoje nas decisões? Herman, eu fico muito à vontade para comentar sobre esse assunto, porque eu sou de origem técnica, eu sou concursado, né? E eu acho que o Constituinte ele agiu de uma maneira muito inteligente. Eu acho que essa composição mista, alguns oriundos do parlamento e outros oriundos da carreira técnica, né, concursados, isso é muito importante porque o político
ele tem uma experiência muito boa de administração, ele viveu os fatos, ele sofreu na pele. Então, muitas coisas que nós discutimos lá no plenário, né, nós vimos que os políticos estão até mais preparados para discutir aquele assunto do que os técnicos, porque ele viveu aquele problema. Ele sabe por que aquilo aconteceu, por que acabou acontecendo algum problema ou outro. Então, essa experiência política é muito importante e leva a uma maior humanidade nos julgamentos. Mas em ano de eleição é comum surgir várias denúncias e tal. E aí como é que fica esse balanceamento, né? Porque às vezes envolve uma gestão, né, que tem relação, pelo menos no passado, com o ministro. Como é que vocês administram isso? Não há grandes problemas porque os ministros são vitalícios. Então, a grande maioria já foi indicado há muitos governos atrás. Então já perdeu o vínculo político e também as decisões são colegiadas. Então não vai prevalecer. Interferência, né? Não vai. A interferência, não posso dizer que não há, mas também ela não chega a ser um fator predominante porque as decisões são colegiadas. No TCU são 8 ministros que votam, né? O presidente não vota. Então as decisões são colegiadas e acaba prevalecendo sempre a vontade da maioria e o bom senso, né? É claro que em ano de eleição nós temos que trabalhar mais, né, e pensar melhor sobre as decisões para evitar realmente que aconteçam alguns fatores desse tipo, né? Ministro, o senhor esteve em Fortaleza para participar de um evento aqui corporativo, né? Foi promovido pelo Mentoring Bank. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua palestra, que envolve governança e controle social. Sim. Qual é a relação entre esses dois temas que o senhor veio falar? Foi um evento promovido pelo Mentoring Bank e para em torno de 60 empresários e autoridades, um evento fechado. E eu achei muito interessante que os empresários estejam preocupados em discutir compliance. Eu achei sensacional, porque, né, até pouco tempo isso parecia que era um tema afeto à administração pública. E agora a gente vê os particulares dando importância a esse assunto, né? Porque envolve cumprimento de leis, de normas, né? Envolve análise de riscos, envolve condutas éticas, valorização da ética, da moralidade. Então, são coisas que são boas para a população, são boas para a sociedade e é muito bom que os empresários agora estejam percebendo a importância disso para o seu negócio. Não é que... Isso são coisas que melhoram o desempenho das empresas, né? Não é um custo a mais para a empresa, é um investimento que a empresa vai fazer para melhorar seu desempenho e para melhorar seus olhos, né? Sua posição para a sociedade, para os olhos da sociedade. Ou seja, é importante não só para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de empresas e o setor público, a gente está pensando no final nas pessoas, elas que vão se utilizar do serviço público ou do que é produzido pelas empresas. Então, essa governança, ela é importante para que, no final, o serviço público ou o serviço do setor privado, ele tenha como foco principal, né, a continuidade das empresas e dos governos, mas pensando no público, é isso? Exatamente. Os clientes. Nós vimos um movimento hoje no mundo que os clientes já valorizam esse tipo de conduta das empresas. Então, nós temos o cliente, né, nas redes sociais, eles veiculam várias informações, né, valorizando as empresas que têm programa de compliance, né, e procurando evitar adquirir produtos de empresas que não têm esse programa. Então, é bom para os negócios, hoje em dia, trabalhar nesse sentido. E, por outro lado, os acionistas também. As empresas que têm ações na Bolsa não vão querer aplicar seu dinheiro numa empresa que não seja confiável, porque, de repente, se aplica todo o seu dinheiro numa empresa e é surpreendido com uma operação da Polícia Federal naquela empresa e todo o seu capital pode estar indo por água abaixo. Então, é importante para os clientes, para a sociedade, é importante para os acionistas. E as empresas estão percebendo esse movimento. O senhor, quando começou a trabalhar no TCU, o processo, obviamente, lá em 2001, era muito mais analógico,
né, do que hoje, né? Hoje tudo é digital, você praticamente não tem papel dentro desses processos. Nessa evolução para o digital e com as redes sociais, né, qual o papel, qual a importância de que as empresas e governos tenham atenção a esse compliance, a essa governança? Exatamente. A importância cresce, né? Cresce porque as coisas acontecem muito mais rápido. Todas as coisas certas, boas e as coisas ruins acontecem muito mais rápido. Agora, para nós que fiscalizamos também, nós temos que acompanhar esse movimento. Hoje, a nossa fiscalização, como você mesmo disse, é muito mais eletrônica, digital. Nós temos lá no TCU, por exemplo, nós temos 6 robôs que fiscalizam a administração pública o tempo todo, né? Todos têm nome de mulher, né? Alice, Ágata, Mônica, Karina. Inteligências artificiais. São inteligências artificiais. Pelo bem do serviço público. Exatamente, e faz esse trabalho contínuo que, com mãos humanas, não seria possível fazer. Para você ter uma ideia, nós fiscalizamos continuamente toda a folha de pagamento do governo federal. São mais de 1.800.000, né, pessoas, mais de 1.800.000 pessoas que estão nessa folha e é fiscalizado o tempo todo por meio de um robô desse. Então, não seria possível fazer. Então, nós temos que trabalhar com as mesmas ferramentas que a tecnologia, né, nos fornece. Né, Ou seja, a tecnologia hoje ela veio também para colaborar. Muita gente pensa que é para tirar o emprego de certas pessoas, mas uma folha desse tamanho, humanamente, seria impossível fazer todos os meses. Nós fiscalizamos, por exemplo, todo o pagamento do Bolsa Família, que são milhões de pessoas vinculadas que recebem Bolsa Família todo mês. E detecta-se fraude? Sim, todo mês detecta. São inúmeras fraudes, são encaminhadas para o Ministério e ele corrige. E isso evita o desperdício de bilhões de reais que pertencem à população. Nós fiscalizamos todas as licitações feitas por todos os órgãos do governo federal. Isso é feito por meio desses robôs. Que bom. Ministro, nosso tempo está se esgotando. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, enfatizando justamente isso, né, essa importância do papel, né, do tribunal, atuando em parceria com o setor público e também com o privado. Certo. O papel do TCU é fundamental. Todo o setor privado no Brasil, atualmente, né, grande parte deles, inclusive o setor financeiro, que nós trabalhamos aqui nesse evento, né, é um setor extremamente regulado. E o TCU tem um papel importantíssimo nesses setores regulados, porque o TCU fiscaliza justamente os órgãos reguladores. Então, nós fazemos um papel secundário, que a gente chama uma fiscalização de segunda ordem. Por exemplo, nós temos a CVM, o Banco Central, que tem a responsabilidade de fiscalizar o setor financeiro, que é altamente regulado. Mas nós fiscalizamos o Banco Central e a CVM para ver se eles estão cumprindo o papel dele. Então, nosso papel é extremamente importante nesse setor. Sem dúvida. Ministro, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação aqui no Band Entrevista e seja bem-vindo mais vezes à Band, que é a nossa casa de fazer amigos, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. O Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. No próximo sábado, Rogério Gomes estará de volta. Uma boa noite a todos. Tchau.